Meus queridos e amados irmãos, queremos com muita alegria cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Bíblia de Fato. Neste vídeo nós iremos tratar de algo muito interessante nas Sagradas Escrituras, que às vezes é muito mais profundo do que uma visão superficial do que as pessoas têm deste capítulo e deste livro. Estamos falando da Epístola de Paulo aos Efésios, um livro teológico, um livro glorioso, que nos revela os mistérios e as riquezas de Deus ter nos escolhido, nos elegido, nos chamado para fazermos a sua obra, para sermos a sua glória, a glória da criação, para cumprirmos as boas obras e para conhecermos esse profundo mistério entre Cristo e a Igreja do Senhor. Então, se você ficar conosco até o final, nós buscaremos responder qual é a causa de Paulo em Efésios capítulo 3. Porque em 2 versículos do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: por esta causa. Que causa seria esta e como nós podemos entendê-la à luz das Sagradas Escrituras no contexto da Epístola aos Efésios? Fica conosco até o final e não se esqueça de compartilhar este vídeo. A primeira coisa bem interessante como ensinamento e doutrina para nós que o apóstolo Paulo traz em Efésios é no capítulo 1, versículos 3 e 4, quando Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que nos chama a atenção nesse versículo 3 é essa questão de as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Isso também é citado em Efésios capítulo 2 e o versículo 6, quando ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Claramente o que Paulo está falando sobre esses lugares celestiais é o mesmo da linguagem que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma posição de exaltação espiritual. Tendo Cristo se esvaziado de sua glória e vindo humilhado à terra, venceu a lei, venceu a morte, venceu o poder do pecado que o oprimia e o fazia sofrer, e agora, exaltado, assentou-se à direita da destra de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E da mesma forma que ele se assentou à direita de Deus, ele também nos elevou à condição de salvos para nos levar também para o seu reino. É por isso que nos lugares celestiais nós somos abençoados e salvos pelo Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa está no versículo 12, que ele diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ele fala de sermos eleitos, de sermos predestinados, de sermos escolhidos por Deus, de fazermos parte desse mistério. E ele diz para quê? Para sermos louvor da sua glória, nós, os que esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o que Paulo está dizendo aqui, que nós fomos chamados não apenas para compreendermos o mistério da soteriologia ou da doutrina da salvação, mas para sermos louvor da sua glória, para que fôssemos semelhantes a ele, ao fim de sermos para o louvor de sua glória. Se somos semelhantes a ele, se somos criados agora e exaltados nos lugares celestiais, nós devemos viver uma vida para louvor e glória do Senhor. Todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós pensamos é para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através da nossa vida. A partir do versículo 15, o apóstolo Paulo já vai se colocar diante dos Efésios em oração, o que já vai trazendo para nós o sentido de qual é a causa que o apóstolo Paulo tem diante da Epístola aos Efésios e da igreja em geral. Porque esta epístola, por não ter algo tão pessoal e direcionada a alguém, mas a principal igreja da Turquia, ou seja, da Ásia Menor, essa carta possivelmente era uma carta enviada para ser levada para vários lugares. A partir do versículo 15, Paulo diz que pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e do vosso amor para com todos os santos, então ele está dizendo, eu vendo a fé de vocês e o amor de vocês, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós
nas minhas orações. Então Paulo está dizendo, porque vocês têm fé e têm amor, nas minhas orações eu não se esqueço de vocês. E o que é que Paulo pede em oração para que os efésios tenham? Versículo 17. Para que, ele já vai explicando, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então Paulo está preocupado que a igreja conheça quem é Deus e conheça o plano de salvação que Deus tem para os gentios. Porque Paulo está escrevendo para os gentios. Ele é um instruidor e o doutor dos gentios, para que eles conheçam que esse plano, esse reino que se iniciou primeiramente nos judeus, também tem a abertura para os gentios. Então Paulo quer que eles conheçam isso. Versículo 18 diz que, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo está dizendo, eu desejo que vocês abram os olhos para que vocês entendam qual a esperança desse chamado e dessa vocação em Cristo Jesus. O que nos espera? O que nos aguarda? Qual é a herança que está reservada e preparada para nós que cremos em Jesus Cristo? Então a preocupação, entre aspas, do apóstolo Paulo é que a igreja conheça e saiba o futuro que lhe espera em Cristo Jesus. E ele continua explicando isso, dizendo, e qual a sobreexcelente grandeza do poder. Então ele está falando sobre conhecimento, sobre revelação, sobre a esperança futura e sobre a grandeza do poder de Deus, nós que cremos segundo a operação e a força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus. Veja que ele conclui o entendimento sobre esses lugares celestiais, dizendo que nós temos que conhecer o enorme e a grandeza do poder de Deus, que fez com que Cristo saísse dos mortos e fosse exaltado. E nós agora, conhecendo isso, sabemos que a nossa esperança é o quê? É a ressurreição dentre os mortos, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, poder e potestade. Veja como essa epístola é grandiosa, e olha que nós não chegamos a, de fato, a causa de Efésios capítulo 3. Mas fica conosco até o final, não se esqueça de deixar o seu like para contribuir com este vídeo. Então vamos descobrir de forma mais completa qual é a causa de Paulo estar de joelhos perante o Senhor e Salvador Jesus Cristo pela igreja. A partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai explicar o motivo pelo qual nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos. Ele nos vivificou, ele nos deu as bênçãos. A sua riquíssima e grandiosa misericórdia faz com que ele nos ressuscite juntamente com ele e nos leve para esses lugares celestiais. E ele diz que essa salvação, ela não vem de vós ou de nós, ela não vem nem de judeus e nem de gentios, visto que os circuncisos desobedeceram a Deus e caíram, e os incircuncisos não são nada. Em Gálatas capítulo 2 e também capítulo 3, ele vai explicar muito bem isso, que nada é, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado, como ele explica também em Romanos, para que todos necessitem da misericórdia. Então foi ele que nos vivificou, não vem de nós e nem das nossas obras para que a gente venha se gloriar. E aqui ele traz algo importante para a nossa vida prática como cristão, no versículo 10 do capítulo 2, onde ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tudo que Deus criou, a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Sendo nós agora feitura semelhante ao próprio Deus em Cristo Jesus, nós devemos andar praticando boas obras, assim como Deus, que tudo fez, viu que era muito bom. Então Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Essas boas obras, em resumo, estão em Gálatas 5:22, para que tenhamos amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas, contra essas características de um verdadeiro cristão, não existe acusação. Paulo explica que os gentios estavam separados de Deus, não tinham nenhuma condição de salvação, porque estavam num mundo sem Deus. Mas Deus, em Cristo Jesus, trouxe a paz,
derribando a parede de separação que havia mediante as leis que foram dadas aos judeus para que eles cumprissem e para os gentios não foi. Então as leis cerimoniais caíram por terra porque tudo se cumpre no sacrifício de Cristo. E agora a salvação é pela fé, conforme Efésios 1, 13 e 14, onde se recebe o selo do Espírito Santo, que é a morada do Senhor sobre as nossas vidas. Isso significa que de ambos os povos, gentios e judeus, Deus agora fez um novo homem, segundo o versículo 15, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E por causa disso, agora, nós que éramos estrangeiros e forasteiros, somos agora concidadãos dos santos e da família de Deus. E ele usa algumas figuras como família de Deus, edifício que é bem ajustado. E no versículo 22 ele vai concluir isso dizendo: no qual também vós sois edificados para morada de Deus no Espírito. Toda esta obra que abarcou também os gentios fez com que agora nós fizéssemos parte da morada de Deus no Espírito. Deus edificou a sua casa, que é a igreja. Não é o templo dos judeus, a igreja, a coletividade das pedras vivas, como diz Pedro na sua epístola. E todos juntos somos a morada do Espírito de Deus. Então Deus nos criou para louvor da sua glória. Deus nos criou para que andássemos nas boas obras, para que fôssemos feitura dele. Deus nos criou para sermos a morada de Deus no Espírito Santo. E com isso, Paulo mostra o quanto nós precisamos conhecer mais sobre esse mistério glorioso de Deus para sermos crentes que agradem ao Senhor. E por fim, chegamos ao capítulo 3 para darmos a resposta a esta pergunta. Qual é a causa de Paulo em Efésios capítulo 3? Nós temos dois versículos que Paulo cita a palavra causa. O versículo 1, por esta causa, eu, Paulo. E o versículo 14, tão conhecido principalmente em reuniões de oração, por esta causa me ponho de joelhos. Mas que causa é esta? Porque Paulo está orando pelos Efésios depois de ensinar esse profundo ensinamento, em especial do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Qual é a causa de Paulo aos Efésios e a toda a igreja do mundo? No capítulo 3, dos versículos 1 ao 9, já temos a resposta a tal pergunta. E dos versículos 15 ao 19, essa questão é completa na nossa alma e podemos entender qual a profundidade da causa do apóstolo Paulo se dedicar em oração pela igreja do Senhor. Paulo inicia o capítulo 3 dizendo: por esta causa eu sou prisioneiro. No versículo 14 ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Quando Paulo diz que ele é prisioneiro, ele vai explicar por quê. No versículo 6 ele diz: a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo. Por isso que Paulo disse no versículo 3: como me foi este mistério manifestado, pela revelação como acima em pouco vos escrevi. Paulo está dizendo: eu fui chamado por Deus e agora eu tenho essa obrigação de explicar a vocês, igreja, em especial os gentios, que eu sou agora preso nesta causa, preso nessa incumbência, preso nesta obrigação. Lembrando de 1 Coríntios 9,16, eu não tenho do que me gloriar se prego o evangelho de Cristo, porque foi me imposta esta obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do versículo 1 ao versículo 8 é muito revelador. Ele diz, no versículo 5, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Ele está dizendo, eu sou prisioneiro porque Deus me revelou. E agora eu sou o pioneiro desta explicação. A explicação do mistério que se iniciou com os judeus no Antigo Testamento, que traz agora para os gentios esse leque que foi aberto de mistério e de riquezas espirituais para toda a igreja, do qual fui feito ministro desta causa, a causa para explicar a introdução dos gentios nesse plano glorioso. Feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Todos aqui sabem
quanto foi difícil muitas pessoas reconhecerem que Paulo tinha um ministério para os gentios. Lá em Gálatas, os apóstolos colocaram a mão sobre Paulo e reconheceram que Paulo tinha esse ministério. O próprio Paulo diz em Gálatas que antes da fundação do mundo, ou seja, ainda no ventre da minha mãe, Deus me escolheu para este propósito. Então Deus separou este grande homem de Deus, cheio de carisma, cheio de poder, cheio de graça, para ser o promotor desta revelação. Coisa que até então Deus havia dado a Pedro, mas não ficou com Pedro, ficou com um doutor, conhecido como o doutor dos gentios, que nos explicou muito bem isso, não só em Efésios, mas em Romanos, em Gálatas, também em Coríntios. O apóstolo Paulo traz essa explicação gloriosa. E agora nós entendemos que não é o legalismo judeu, o exclusivismo judeu, mas sim é a graça e a fé que há em Cristo Jesus que nos exalta aos lugares celestiais. Mas para dividirmos em um simples esboço de 3, a partir do versículo 14, Paulo diz que por esta causa explicada aqui do capítulo 3, do 1 ao 8, por esta causa ele ora, ele se põe de joelhos. Mas por quê? Após explicar todo o mistério em que o reino de Deus se abre para todo mundo, cumprindo a promessa feita a Abraão que todas as famílias da terra em Cristo seriam abençoadas, e Jesus cita em João capítulo 8 que Abraão viu o meu dia, ou seja, em Cristo, também feita a Davi, o filho de Davi, todas as famílias da terra são abençoadas. E a partir do versículo 14, Paulo se põe de joelhos. Mas como dividir esta causa em um tópico simples de 3 tópicos? Simples. Do versículo 15 ao versículo 19, nós temos esses 3 tópicos que poderíamos responder qual a causa de Efésios 3,14. A causa é essa e essa. Então aqui dos versículos 15 ao 19, contexto imediato, sem necessidade até de ler o restante da epístola, mas claro que é preciso ler toda a epístola e estudá-la. Mas nesses versículos em especial, do 15 ao 19, Paulo diz que esta causa se resume em 3. E quais são esses 3 motivos de Paulo orar pela igreja de Éfeso e do mundo? A primeira coisa, Paulo ora para que a igreja tenha poder. No versículo 16 ele diz: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo fala do impacto do poder de Deus e da revelação de Deus morando em nós, presente na nossa vida, no nosso cotidiano, a nossa vida entregue, dedicada ao Senhor, o culto racional que é diariamente e constante. Com o poder de Deus, nós temos a revelação nítida. Com o poder de Deus, nós vencemos o mundo e permanecemos conservados nos lugares celestiais. Com o poder de Deus, nós vencemos o pecado e somos agora feitura criados para agradá-lo e para as boas obras. Quando nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida, nós entendemos que a nossa esperança e a herança de Deus que está reservada para nós são os galardões gloriosos que só vêm em Cristo e por meio de Cristo. Com o poder de Deus presente na nossa vida, nós conseguimos romper tudo aquilo que é impedimento para nós termos uma vida sadia e santa neste mundo. É através do poder de Deus que nós conseguimos vencer dia após dia e não negar a glória e não negar o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que ele cita no versículo 15, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, em nome de Jesus Cristo, nós temos na nossa vida o poder de Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. E esta é a primeira causa, ou o primeiro motivo que Paulo ora pela igreja, para que a igreja tenha poder. A segunda causa está no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Veja que ele usa palavras como, por exemplo, no versículo 16, corroborados. E agora no versículo 17, arraigados e fundados em amor. Se no primeiro versículo, que é o 16, ele diz que a igreja tem que ter poder,
No segundo, ele diz que tem que ter amor. O que Paulo está trazendo aqui são fundamentos da fé cristã. É desfrutar do poder de Deus, onde Jesus Cristo diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sempre está entrelaçado em conhecer. Então Paulo inicia: igreja, você tem que ter poder, mas vocês têm que estar arraigados, ligados, intrinsecamente conectados por meio do amor. Que é o que Paulo também explica em Efésios capítulo 4 e em outras epístolas, que o amor é o elo que nos faz, de fato, sermos verdadeiros cristãos. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, ele disse que nós seremos conhecidos de todos que somos discípulos de Jesus quando vos amardes uns aos outros. Então o amor é a marca de que de fato nós somos cristãos. O amor não é ser indiferente em relação ao pecado, em relação às coisas do mundo, em relação às heresias. Quem ama, cria. Quem cria, disciplina e educa. O amor de Deus nos constrange para sermos a cada dia pessoas melhores, a agradar ao reino e agradar ao Senhor. Então, a segunda causa é amor. Então, Paulo quer que a igreja tenha amor. Tanto que isso nos faz lembrar o diálogo de Jesus com Pedro em João 21, onde Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro ama ele. Porque se Pedro amasse ele, não deveria ter traído. E lá ele renova esse chamado dizendo: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pedro se envergonha, porque Pedro é um traidor, negou ao Senhor. E Deus renova a aliança, deixando bem claro para Pedro que Deus tem uma grande obra na vida de Pedro. Onde todos achavam que a grande obra era apenas na vida de João. Mas Jesus diz: Pedro, que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, faz a obra que eu te mandei fazer. Ou seja, para podermos servir ao Senhor verdadeiramente, é preciso amá-lo acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. São mandamentos fundacionais da fé, não apenas cristã, mas da fé judaica também. Então, o primeiro e o segundo ponto da causa pelo qual Paulo se põe de joelhos é poder e amor. Mas qual é a terceira? Vamos lá para o versículo 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Veja que os tópicos são crescentes: poder, amor e conhecimento. Se nós não conhecermos esse mistério e todas as riquezas que estão reservadas e separadas para a igreja, não conseguiremos ser cheios da plenitude de Deus. Podemos trazer lá do Antigo Testamento o Salmo 46, quando o salmista diz: aquietai-vos e sabei. O Salmo 119, verso 130, diz que a exposição das tuas palavras dá luz e sabedoria aos simples. Pedro, na sua epístola, diz: antes crescei na graça e no conhecimento. E Deus, em Oséias, diz que o motivo pelo qual o seu povo perece é a falta do conhecimento. Então, essas são as 3 causas, ou os 3 pontos da causa de Paulo, pelo qual ele ora pela igreja de Éfeso, mas também pela igreja de todo mundo, para que a igreja tenha poder, conhecimento e amor, ou na sequência, poder, amor e conhecimento. Quando nós somos revestidos do poder de Deus, quando nós amamos a Deus e ao próximo, marca de um verdadeiro cristão. Quando nós conhecemos ao Deus Todo-Poderoso, sabemos qual o propósito de suas ações sobre a nossa vida. E não servimos a Deus apenas pelas emoções. Quando estamos tristes, queremos nos afastar. Quando estamos alegres, damos glória a Deus. Quando temos uma vitória, fazemos um culto de ação de graça. Mas quando estamos na pior, começamos a murmurar. Não é isso que Deus tem preparado para nós. Quando nós conhecemos quem é o Deus que nós servimos, somos cheios de toda a plenitude de Deus. E Paulo segue no versículo 20 dizendo que ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Do que ele está falando?
que Deus é muito mais para apenas salvar judeus, ele salvou gentios também. O que ele fala aqui é o mesmo que Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João: o Espírito sopra onde quer, ou seja, ele é poderoso para soprar muito mais ou fazer muito mais. O Espírito salva também quem não é judeu. A salvação não é para um grupo étnico, mas para todo mundo, porque Deus amou o mundo. Glória seja dada ao Senhor Jesus. E olha que não chegamos às minúcias da Epístola aos Efésios e nem vamos adentrar no capítulo 4, nem no capítulo 5, onde ele chama a comunhão da igreja com Cristo de grande mistério. Grande mistério é este, digo, entre Cristo e a igreja, Efésios 5:32. Glória seja dada ao Senhor por esta gloriosa revelação. Esta é a causa que Paulo se põe de joelho. Que eu e você tenhamos verdadeiramente na nossa vida o poder de Deus revelador. Que tenhamos derramado em nossos corações o amor de Cristo. O amor que nos constrange a se submeter à vontade de Deus e a também beneficiar o nosso irmão com o amor. E que tenhamos o conhecimento de Deus, que busquemos através da Bíblia e da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, conhecer verdadeiramente pela revelação geral e especial e da Escritura quem é o nosso Deus. Aprove a Deus se revelar. E hoje, segundo aquilo que ele quis se revelar, está descrito nas Sagradas Escrituras. Que o bom Deus e Pai lhe conserve, em nome de Jesus Cristo. E que essa causa possa ser também a sua causa, a minha causa, que é orar por nós, pela nossa família, pela igreja e pelo mundo, para que todos venham conhecer a Jesus Cristo e venham ser cheios do amor e do poder de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus Cristo.